Bom dia, Matilde. Bom dia, tudo bem? Como é que tá aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Tô atrasado já, né? Hã? Tô atrasado. Ah, mas não é só você não, cadê o povo? Bom dia, Marcelão. Dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, meu querido. Paz do Senhor. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Bom dia, Matilde. Bom dia. Bom, eu já tô atrasado. Vamos começar porque eu não posso delongar muito tempo hoje. Estão me Claro. ouvindo bem? Oi? Estão ouvindo bem? Sim, Sim, sem problema. Beleza. Bom, não sei se vocês assistiram, né, a última live que eu falei, sem ser a última, a penúltima, quando eu falei sobre só vive o propósito quem suporta o processo. E nós falamos muito sobre a questão de propósito e sobre a questão dos processos que envolvem viver o seu propósito. E para você suportar esse processo, né, nós falamos sobre algumas passagens bíblicas que Deus disponibiliza para nós, né? Que todo processo de crescimento requer esforço. E na outra live eu comecei com uma passagem bíblica, uma das minhas prediletas, né? Que é Jeremias 29:11. Porque sou eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Pois então, diante de todos os processos que acontecem na nossa vida, no nosso jornalear aqui na Terra, né? E depois que a gente participou do IP, e nas explicações do Pablo e dos seus palestrantes, eles sempre falaram: método IP, o que é IP? Identidade, propósito. E o Pablo fala: a identidade está aqui de um lado, o propósito está do outro, e você tem um muro na frente dos dois. E esse muro divide vocês, a sua identidade e o seu propósito. O que são esses muros? São os bloqueios. Então você precisa identificar esse bloqueio, derrubar esse bloqueio, para eles se encontrarem. Sua encontrar com o seu propósito. E aí, desde o início, que eu ouvia ele falar disso antes mesmo de ir para o IP, e eu ficava pensando, o que é isso? O que é isso? Apesar que muitos anos atrás, um pastor da igreja que eu frequentava, a gente começou a estudar um pouco sobre isso aí, e o cara mais entendido na área evangélica sobre isso é o Rick Warren. Tem até alguns livros aqui que o Tyrone já mostrou aqui, que é Uma Vida com Propósito. E fala muito sobre isso, mas tudo para mim era muito abstrato, porque quando você está bloqueado, quando você não identificou o seu bloqueio, que tem a ver com o seu propósito, quando você não se libertou desse bloqueio, ou de bloqueios, no plural, tudo que fala para você sobre propósito fica vago. E você fica sem entender o que é propósito, o que não é. Qual a importância do propósito para a sua vida? É importante, porque ela vai te dar um norte. Ter um propósito de vida é essencial para você ter bem-estar e felicidade. E tem alguns resultados de você ter um propósito. Por exemplo, aumenta a motivação e a paixão. Quando você tem um propósito, você pode aumentar a sua motivação natural em fazer as coisas e a sua paixão pelas atividades diárias. Existe uma diferença entre propósito e paixão. Paixão é uma coisa química, uma coisa temporária, uma coisa diminuta. Já propósito é uma coisa mais longa, de longo prazo, de médio e longo prazo, né? Quando você vive antenado com o seu propósito, você melhora a sua saúde mental, a sua saúde emocional, né? Você reduz o estresse, a ansiedade, contribuindo para você ter uma melhor saúde mental e emocional. Porque você está sabendo o que é que você veio fazer aqui na Terra. O grande dilema das pessoas que vivem com aquela cobrinha lá na testa dela, na mente dela, todos os dias. O que eu vim fazer aqui? Para que eu estou aqui? Qual a utilidade? Para que isso? Para que aquilo?
E muitas pessoas fazem perguntas, mas não conseguem descobrir as respostas, porque os bloqueios não deixam. Quando você tem um propósito e vive por ele, você contribui para você ter mais resiliência. Você começa, ele te ajuda a enfrentar as adversidades, aumenta a sua resiliência e você fica mais firme quando vem os processos e aqueles processos mais difíceis, como você ter que atravessar um deserto, quando você está com baixa autoestima, quando você está com a energia baixa, quando você não está transmitindo uma frequência alta, né? Quando você vive pelo propósito, ele te fornece foco. Quando você conhece o propósito da sua vida, fica mais fácil você concentrar naquilo que é mais importante e ficar longe das distrações. Hoje, nós temos um problema muito sério na nossa vida, até o Tiago Rocha falou hoje no 459, que é um problema nos relacionamentos, que tem alguns ladrões. A Bíblia diz, tem uma passagem bíblica, eu não me lembro agora qual é, que fala das raposinhas, que as raposinhas entravam nas lavouras e plantavam regaço. E essas raposinhas são aquelas que nos tiram a nossa maneira de viver, tiram o nosso foco, tiram a nossa atenção e faz a gente se dispersar. E a maior raposa que existe na sua vida e na minha está aqui, ó. É isso aqui. É o tal do celular. Por quê? Isso te faz você perder muito tempo mesmo. É WhatsApp, é grupo, é Telegram, é TikTok, é Instagram, é Facebook, é isso, é aquilo outro. Ó, eu falo por experiência própria, eu já perdi muito tempo e depois eu fiz uma análise assim, quando eu parei de mexer uma vez no TikTok, que eu fui olhar, eu falei, puta merda, eu fiquei 2 horas nesse trem aqui, e o que eu aprendi com isso? Então, assim, depois que o Pablo fez uma palestra que ele deixou muito claro isso aqui é uma máquina de dinheiro. Ou ela te fornece, ou ela te faz você gastar o seu tempo, o seu dinheiro e tudo mais. Então, você tem que parar de usar o celular como um fornecedor, né, como um cliente de outras pessoas e usar como um produtor. Fazer isso aqui gerar dinheiro para você. Mas vamos continuar aqui. Quando você vive pelo propósito, outra vantagem que você tem é dar clareza para a sua vida. Então, olha só, os resultados, aliás, os benefícios, né, de você ter um propósito na vida. Primeiro, aumenta a motivação e a paixão. Segundo, melhora a saúde mental e emocional. Contribui para a resiliência. Fornece foco. Desperta a paixão e dá clareza para a sua vida. As pessoas que conhecem o seu propósito, elas são imparáveis, elas são fiéis e elas moldam a sua vida, suas ações pelo seu propósito e nada vai parar elas. E por último, também estimula a gratificação. Quando você tem um propósito de vida, você começa a entender certas coisas e você expressa constantemente essa gratidão pela vida, pelas coisas que estão acontecendo em você, porque você sabe que aquilo ali é porque Deus está querendo, e não é uma coisa que está acontecendo ao acaso, né? Quando você tem um propósito na vida, você o expressa ele constantemente e baseia suas decisões, seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações em torno desse propósito. Permite que você tenha valores na sua vida. Com o propósito, você tem valores, princípios, né? Você incorpora os princípios bíblicos de Deus na sua vida e gera valores primeiro para você e vive por esses valores. Já viu quando você vai numa empresa, que é muito legal isso, não todas as empresas têm isso, e você chega lá na entrada, tem um quadro assim, ó, missão, valores, missão, valores, e tem uns outros termos lá. E é a pessoa expressar, né, os valores que a empresa tem para o seu público, para o seu cliente. A mesma coisa você faz para você. Portanto, você ter um propósito é essencial. Mais um putz que eu tive essa semana, quando estava assistindo o 459 de segunda-feira com o Pablo, e era justamente falar sobre propósito, e ele falou o seguinte, o propósito, se você for traduzir na palavra real, é o cumprimento do desejo de alguém. Aí eu paro e pergunto para você, seu propósito, você está cumprindo o desejo de quem? Seu ou de Deus?
Porque Deus colocou você aqui na Terra e desde quando ele gerou você lá no céu, antes de entrar lá na barriga de sua mãe, Deus já tinha determinado um propósito para você. E aí fica a questão aí, a pergunta, nós estamos cumprindo esse propósito? Ei, Marcelão, estou sentindo o cheiro desse cafezinho que você está coando aí, viu? Ó, eu desliguei o microfone achei que tinha desligado a câmera. Não, você desligou o microfone, mas não desliga a câmera, não. Nós estamos vendo você lavando a vasilha aí e fazendo um cafezinho. Então, aí o que o Pablo falou, uma coisa muito interessante sobre propósito, que me abriu a mente sobre esse assunto. Propósito não é a linha de chegada, não é o fim da linha. A gente fica achando assim, qual é meu propósito? Qual é meu propósito? O que quer dizer isso? Tal. Aí você fica pensando assim, bah, eu vou procurar e quando eu achar o meu propósito, pronto, achei. E daí? E se você encontrar? E se você descobrir? É como se fosse uma corrida. Você vai correr, teve início lá uma meia maratona, 21 quilômetros. Você começa a correr. Aí você corre, acontece várias coisas no percurso, no caminho, você vai vendo a paisagem daqui e dali, você vai aprendendo, seu corpo vai falando com você, Deus vai falando com você, tal, e aí chega na linha de chegada. Cheguei, pronto, achei o propósito. E a partir daí, como é que fica? Então, na verdade, gente, o propósito não é o fim da linha, ele é a linha. Ele é a corrida, ele é a rota, ele não é o caminho. Sabe quando você coloca lá no GPS, lá no Waze? Você põe o destino e ele te traça uma rota. Aí eu ficava me perguntando, como é que o GPS acha o melhor caminho para você do ponto B, que é o seu destino, até o ponto A, que é o seu ponto de partida? Como é que ele faz isso? E eu fui ler sobre o assunto um pouquinho. Ele sempre calcula a rota para você, não do ponto que você está, mas do fim para o começo. Porque quando ele pega onde você quer ir, onde você quer chegar, o ponto B, e compara com o ponto A, aí ele vem traçando rotas e ele escolhe a melhor de acordo com a configuração que você escolheu, porque você pode configurar o Waze para duas formas. Ir pelo caminho mais rápido ou pelo caminho mais curto, que nem sempre é a melhor opção, porque às vezes o caminho mais curto é o mais demorado. E como eu trabalhei de Uber muito tempo, eu sempre configuro, né? O meu Waze é assim. Eu quero o caminho mais rápido, mesmo que seja mais longe, mas eu vou chegar primeiro, eu vou chegar mais depressa, porque ele vai evitar trânsito. Então, o propósito, gente, na verdade, ele é a rota para você seguir sua vida. E é nesse processo aí de ida, de movimento, nessa rota, ele vai te mostrar como você vai se portar nesse caminho. O propósito não é o fim, ele é o meio. Por exemplo, vocês preferem viajar de avião ou de carro? Marcelão, prefere viajar de avião ou de carro? Tá. De carro. Martilde? Depende da distância. Depende da distância, muito bem. Falou bem. Mas vejam só o exemplo da viagem. Quando você vai viajar, por exemplo, com criança, eu já viajei muito, meus filhos eram pequenos, e aí você sai. E aí vai, anda, aí para um pouquinho, abastece o carro, vai, toma um lanche, vai no restaurante, tal. O que as crianças fazem? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Por quê? Eles não estão preocupados com a viagem. Estão preocupados com o Destino. destino. E o propósito não é o destino. O propósito é a viagem. É o que você vai aprender na viagem, é o que você vai curtir, é o que você vai. Puxa vida, olha que cena mais linda que tem. Nossa, eu não sabia que essa cidade era tão bonita. Nossa, isso, aquilo, outro. Nossa, isso, nossa, aquilo. Então, assim, a viagem de carro traz os benefícios também. E o propósito é isso. Ele é uma viagem, ele é uma rota, ele é um mapa que te orienta como você se portar, como você vai caminhar durante o seu jornadiar aqui, e você vai recebendo as instruções. Eu até diria o seguinte, que vamos ser um pouco mais longe. Ele não é nem que nem o Waze, porque o Waze já te fala o caminho certinho. E o propósito, às vezes, ele não mostra o seu caminho todo. Ele só mostra que você tem que sair.
Ó, eu vou te mostrar a primeira fase. Sai daqui e vai até ali. Aí depois, na hora que eu chegar lá, o que que eu faço? Não se preocupe. Na hora que você chegar lá, quando for o segundo passo, eu vou te falar para onde você vai. E foi assim que Deus fez com Abraão. Quando Deus falou para Abraão, Lech Lecha, sai para ti mesmo, sai daí, sai de sua parentela, sai de seus parentes. Vai para uma terra que eu vou te mostrar no caminho. E ele saiu. E se Deus tivesse falado, Abraão, faz as malas, junta tudo, e eu vou te levar lá para tal lugar. Abraão poderia dizer o quê? Senhor, mas espera aí, esse caminho que o senhor quer que eu passe aí não dá certo, lá caiu a ponte, lá não sei o quê, não é melhor a gente fazer assim? Não é melhor passar por ali? Não é? Por isso que Deus não te clarifica. Quando fala clarificação de propósito, Deus não está te dizendo qual é o seu propósito, porque o propósito dele é dado de acordo com os passos que você está dando. A clarificação são vislumbres que você tem. E aí você vai realmente clarificar à medida que você vai desbloqueando, porque seu propósito tem muito a ver com os seus bloqueios. Então, quando você descobre um bloqueio, se clarifica um pouquinho o propósito. Aí eu me meto num desafio, descubro outro bloqueio, mais um passo para clarificar meu propósito. E assim eu vou chegando. Então, é uma coisa que você não vai atingir, talvez 100%, enquanto você não estiver aí desbloqueando pra caramba muita coisa que está travando a sua vida. O que importa na viagem não é o destino, e sim o caminho. Durante o caminho, você terá processos. Esses processos vão te ajudar a cumprir esse propósito. A glória está nos processos enquanto você treina e aceita esses processos como parte do atingir esse propósito. Porque tem gente que quer clarificar o propósito, quer encontrar seu propósito, mas quando chega o processo e o processo é difícil, ele para. E se ele parar, se ele desanimar e parar de caminhar e de parar de enfrentar e de se desafiar, para o processo, para tudo. E aí ele para de cumprir o que Deus falou. Olha, vai, só vai. Você precisa estar focado no hoje, no agora. Você não pode estar ansioso. Glória é igual a resultado. Você precisa de amar o processo. Se você não amar o processo, não tem como você atingir o propósito. Por isso que aquela frase que a gente falou, só acha o propósito quem suporta só vive o propósito quem suporta o processo. E tem gente que não suporta o processo. Quando os processos são bons, são tudo leve, estão tudo belezinha. Ah, não, tá muito bom, minha vida tá indo, tal. Mas e aí, quando o processo é terrível, quando é um deserto, quando o processo começa a te apertar e a sua frequência começa a cair, sua energia começa a cair, como é que você vai fazer? Você vai parar? Os processos trazem desafios. Desafios nos mostram os bloqueios e nos fazem crescer. Os desafios nos moldam. Desafios nos reconfiguram. Sabe o que é você reconfigurar? É você transformar. Quer ver um exemplo? Nós temos muitos exemplos. Um deles, por exemplo, é o esporte. Você já começou a fazer ou praticar um esporte que você nunca pensou em fazer na sua vida? E você fica assim, não, eu tenho que fazer, mas você não faz, você não toma decisão e não vai à frente. Uai, Matilde, sua tela virou de cabeça para baixo. É, minha lâmina pronta tá desse jeito. Então, aí o esporte é uma coisa que te dá um desafio, e aí você fica pensando, não, eu queria começar isso. E você não começa. Mas quando você começa, o que acontece? Sua mente faz assim, ó, putz, não sabia que era tão fácil. Nossa, mas como que é tão fácil? Eu fiquei protelando, fiquei esperando aí e não fiz. E aí deixa de ser um desafio, você cresce com aquilo, abre sua mente, te mostra um bloqueio, você se desbloqueia. Aí o que você tem que fazer? Pronto, já fiz o desafio. Não adianta, não é só assim. Acabou um desafio, você tem que começar outro. Eu estava com um desafio desde o método IP, né? Todo mundo foi desafiado a correr 100 km todo dia. Nós fizemos IP em agosto, já vai fazer quantos meses?
E o ele começou, ele postava, ele participava das lives na corrida, muita gente começou e tal, e eu enrolando, procrastinando. Marcelão, Rolando, procrastinando. procrastinando. E aí eu falei assim, não, em janeiro eu tenho que começar esse negócio. Começamos o FPV, SPR, não dei conta do SPR, tocar os dois ao mesmo tempo, não dá, não. Para mim tá difícil. Então eu falei, eu tenho que fazer uma escolha, eu vou ficar só no jogo da vida e o SPR depois eu faço, se tiver de novo, se não tiver, seja o que Deus quiser. E aí eu falei, não, eu vou começar a correr, eu vou começar. Aí o que eu fiz? Muito tempo sem fazer atividade física, né? Voltei para academia, mas ainda estou procrastinando, estou precisando voltar de fato para academia. Só matriculei, estou pagando e não estou indo. Aí eu comecei a correr, mas como? Não foi assim da noite para o dia. Eu ia para um parque, o parque lá tem 1.100 metros, é o famoso parque onde o Pablo fez muitas reuniões lá. E aí eu comecei caminhando. Dava uma volta caminhando, corria um pedacinho, parava, corria um pedacinho, parava, corria um pedacinho, parava. E eu fui nesse processo. Todo dia eu vou correr um pouco mais, até eu dar conta de dar uma volta inteira correndo. E como tem 1.100 metros, como são 5 quilômetros, eu tenho que dar 5 voltas. Aí depois eu peguei, fui para a pracinha aqui perto de casa, que eu já até postei uma live lá. A pracinha aqui perto de casa tem 367 metros. Para mim correr os 5 quilômetros, eu tenho que dar 15 voltas. E o chão lá é todo desigual, é de pedra portuguesa, é muito mais difícil correr lá do que no parque. Falei, é desafio, vamos embora. Pá, 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 pá. Já consegui, já faço de boa, dou as 15 voltas lá, rapidão. Meu desafio agora, baixar o tempo. Eu tenho que chegar 5 voltas, 5 quilômetros em 25 minutos. Tem que fazer 5 quilômetros cada volta. Eu estou nos 34. São 9 que ainda falta para eu chegar e baixar esse tempo. Mas eu vou chegar lá. Aí eu comecei a me desafiar. Fui levar meu filho no trabalho, ele trabalha de frente ao Parque Flamboyant, é um outro parque. Falei, eu vou correr lá, só para mim ver como que é. Lá é 2 quilômetros quase cada volta. Corri lá. Aí ontem fiz aquela live aí que eu postei já tarde, depois que saí lá da... Postei na hora que chegou lá na colação de grau. Eu falei assim, ele vai ficar aqui ensaiando a colação de grau, eu tenho que correr, então eu vou correr aqui na faculdade. Aí corri lá dentro do campus da faculdade. Outro desafio. Então, você tem que não só empilhar os resultados, mas você tem que empilhar os desafios. E os desafios têm de vários tamanhos, pequenos, médios, grandes e maiores. Todo dia você tem que ter pelo menos um ou dois, porque senão você não vai ter um excepcional dia. Senão você vai chegar no final do dia e falar assim, o que eu fiz hoje? Qual foi o meu resultado? Qual foi o meu micro resultado? Tem que fazer isso. Se desafiar, fazer e empilhar os resultados. Por exemplo, vamos falar outros desafios. Água. Quanto de água você toma por dia? Tá Tá tomando aí? brabo. Não, aqui é café. Tá Café? brabo. A Matilde já tomou umas 3 vezes. Tá, mas você mede isso? Nós já falamos Não, em uma outra live aqui, ó. Já, agora deixa a garrafa ali de 1,5 litro para saber beber pelo menos 2 vezes ela. Então, esse é um bom método. E tem um outro método que você pode pôr no celular, de hora em hora ele faz o seu lembrete, você vai lá e toma tantos ml. Tem aplicativos que falam sobre isso, relógio. Eu até divulguei aí no grupo um dia um aplicativo, né? Bom dia, Gisele, esqueci de dar bom dia. Pois é, ela está falando aqui, ela toma mais de 1.300 ml, ela acorda e bebe 650 ml em jejum. A seguir não tem fome por horas. Então, só que se você toma só 1.300, você está tomando pouca água. Por quê? Se você pode tirar a média seguinte, qual é o seu peso? Se você é 70% água, se o seu peso é 70 quilos, se você multiplicar por 0,7, isso quer dizer que você teria que tomar pelo menos 4,9 litros, se você pesa 70 quilos. Então, a conta é básica. Então, assim, quando eu decidi começar a voltar a tomar água, eu baixei um aplicativo que chama Drink Water, e lá você põe a sua meta, você põe o seu peso, ele já te recomenda um tanto lá, mas não é um tanto conforme essa calculadora aí de 0,7. E aí eu ponho lá. Aí de tantas em tantas horas, ele divide pelo seu alvo, ele divide em hora e meia, ele te manda o lembrete no celular. Aí você tem que ir lá e beber água. Então, assim, eu tento fazer isso o máximo possível.
E depois que eu voltei a fazer isso, desde o início do ano, eu percebi uma diferença muito grande, né? Sua mente fica mais clara, você fica mais em estado de alerta, você percebe melhor as coisas, você começa a conhecer melhor o seu corpo também. Vamos falar outro desafio, sono. Como que anda seu sono? Você está dormindo bem? Então, assim, eu recomendo para todos comprar pelo menos uma pulseirinha dessa aqui, ó, que vai conectar no seu celular e ela vai medir seu sono. Porque ela vai medir toda hora sua caminhada, se você estiver fazendo. No final do dia, você vai chegar lá. Igual, por exemplo, hoje eu já dei 1.457 passos, né? E se eu for ver aqui, ó, ontem foi um dia muito puxado, né? Eu dei 14.415 passos. Então, dá mais ou menos uns 8, quase 10 quilômetros. E ele tem um índice também que chama PAI, que é um índice mundial que foi criado, que se você tiver todos os dias um PAI acima de 100, que ele vai contar o seu sono REM, sua caminhada, sua corrida e outras atividades físicas, e vai fazer uma conta lá, uma equação, e ele fala, seu PAI hoje está 90, seu PAI hoje está 100, não, hoje está 140, hoje está 100. Passou de 100, você já está dentro, acima da média mundial de todas as pessoas, e isso contribui para você evitar uma série de doenças que vêm com a idade. Mas vamos falar outro desafio, dieta. Você já pensou em fazer dieta? Mas não essas dietas malucas aí, esses negócios não, mas coloca, a Gisele está dizendo que ela tem o pai no aplicativo do relógio de telefone. E quanto que está seu pai hoje, Gisele? Digita aí para nós, só para nós saber. Hoje o meu pai, até agora, está em... Vou até tirar a pulseira aqui para mostrar para vocês. Olha o meu pai hoje, ó. 121. Ah, tá borrado, não dá para ver. Mas só de estar verdinho já quer dizer que ele está acima do 100. Se você não tiver 100, ele vai ficar alaranjado, amarelo, vermelho e tal. Quer dizer que você não cumpriu nem o mínimo para você. O dela está 87, está abaixo ainda, seu pai. Você tem que subir ele para o resto do dia. Então, quer ver uma coisa simples que você pode fazer? Isso aí dentro do jogo da vida aí, essa é a história que o Pablo faz, assim, a dieta da semana. Escolhe uma coisa só e se abstenha dela durante uma semana. Gente, é fantástico isso aí. Você escolhe, não, essa semana, por exemplo, eu não estou conseguindo cumprir essa semana, a dieta. A dieta dessa semana é farinha, coisa que tem glúten, sai fora. Tudo que tem farinha branca, não comer. Tá difícil. Complicou essa semana, não consegui fazer. Mas, por exemplo, a semana que ele falou assim, ó, essa semana é sem açúcar. Essa outra semana, sem carne vermelha. Outra semana, sem isso. Outra semana, sem fritura. Outra semana, sem aquilo. Faz uma tremenda diferença no seu corpo. E faz você pensar. E você começa a fazer perguntas. Realmente eu preciso disso? Aí, quando você vai pegar aquilo para comer, você fala assim, para quê? Não preciso disso. A Gisele está dizendo que na casa dela, ela não consome muito açúcar, farinha raramente, bebe muito chá, café sem açúcar, refeição, em casa só água. Muito bem, parabéns. Jejum. Vocês têm costume de fazer jejum? E aquele estudo científico que o Pablo citou, que ele faz, de você ficar um jejum, tipo intermitente, né? Mas você fazer um jejum de 12 horas, que faz você aumentar a sua longevidade, porque é um processo chamado de autofagia, que força o seu corpo a pegar as células cancerígenas e matar, ou as células predispostas ao câncer. Então, você ficar 12 horas sem comer. Você vai achar um período aí, aproveita o período da noite, né? Por exemplo, deu 6 horas da tarde. Se você costuma acordar 8 horas da manhã e já toma café, então você faz o seguinte, a partir de 8 horas da noite, independente se você vai dormir ou não, acabou, fechou a boca, não come mais nada. Você vai ficar 12 horas sem comer. E isso também faz diferença. Vamos falar de outras coisas. Por exemplo, esporte, já falamos. Eu tenho um desafio, eu quero aprender a andar de skate. Eu nunca tive equilíbrio para andar de skate. Eu quero aprender a andar de skate. Eu ainda vou comprar um skate e vou dominar esse negócio. Porque sou eu que Boa, mando, não é o meu cérebro. boa. E depois disso, eu quero aprender a surfar. Uma vez a gente estava lá na Costa do Sauípe e tinha lá um professor lá ensinando a surfar. Falei, quanto custa? Ele, R$60 a hora.
Falei, não, vamos primeiro, vamos pagar 1 hora só para a gente ver. Gente, sabe o que é você pegar numa prancha durante 1 hora e só levar caixote? Depois que inteirou 60 minutos, já no final da aula, é que eu consegui surfar um pouquinho, assim, uns segundinhos que eu consegui equilibrar. Mas faz parte do processo. Como é que você aprende uma coisa nova? É errando. Você não aprende nada se você não errar primeiro. E foi assim que aconteceu quando você era pequeno. Como é que você aprendeu a andar? Batendo a cara no chão. Vocês podem ver minha testa aqui, ó, o tanto de cicatriz, ó. Eu era pequeno, cabeça grande, pesada, magrinho. Pensa num pêndulo, né? Só que o peso, em vez de estar embaixo, está em cima. Aí, ó, desequilíbrio. Pá, pá. Bati cabeça mesmo. Foi normal. Olha, Gisele, tá frio aí? Como que é o nome da sua filha? Mariana, Oi, Mariana. hoje ela teve vacina. Bom Ah, dia, oi, Mariana. Mariana. Como que você tá? Bom dia. Bom Bom dia. Ai, dia. que Nós linda. estamos sabendo que você é uma excelente desenhista, viu? Continue firme. Obrigada. Tá bom. Gente, outra coisa, por exemplo. Quantos aqui falam a língua diferente? Já pensou em aprender um inglês, um alemão, um francês, um italiano? Ó, a Mariana já levantou a mão. O que Mariana. que você fala diferente, Mariana? Inglês? Inglês? Inglês. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, Inglês e espanhol. olha aí. Parabéns, parabéns. Então, eu comecei de novo um desafio, e para isso tem um negócio muito prático, que é isso aqui, ó. Tem que fazer isso aqui render ao meu favor e não contra mim. Então, tem um aplicativo aqui que eu já tinha direito de baixar pelo meu plano da internet, mas aí o meu filho sugeriu um outro, que é esse aqui, ó. Duolingo. 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 Muito interessante, é um joguinho, né? E você vai A subindo. Mariana usa ele. A Mariana usa ele Olha aí, também. isso aí, muito bem. Depois eu vou procurar você aqui para te seguir, viu, Mariana? E assim, ó, já estou com 61 dias que eu comecei isso aqui. E o que eu percebi? Porque eu já tinha começado outros aplicativos, um famoso é o Babel, que é o que eu tenho direito de uso grátis aqui, que eu fiz um tempo atrás e parei. E aí, o que eu percebi? Depois desses 61 dias, a minha audição para o inglês está melhor. Eu consigo entender quando a pessoa fala, eu já sei o que ela está falando. E você tem que exercitar. Fala, leitura, audição, é muito legal. Então, assim, é uma coisa simples que você pode se desafiar. E aí fica a questão: qual é o seu próximo desafio? O que está faltando para você se desafiar? Qual desafio que você está fazendo essa semana, esse mês, hoje? Então, ó, desafio pequeno para o dia de hoje. Cláudia, Sim, depois eu vou te mandar o nome de um homem famoso, um americano, que ele tem podcast de motivação e coisas da nossa área, tudo em inglês, para você dar umas ouvidas, para treinar. bom, pode mandar. Então, assim, você tem que ter um desafio diário, você tem que ter um desafio semanal, um mensal, um médio prazo e um de longo prazo. Se você não estiver envolvido em desafio, você vai parar e sua frequência vai baixar, sua energia vai baixar. E quando você baixa a frequência, você para de irradiar energia e passa só a absorver. E aí o que acontece? Se você se encontrar com uma pessoa de frequência baixa, com energia ruim, você vai absorver essa energia. E aí é um efeito cascata, você vai cada vez mais para baixo. Então, gente, eu já falei aqui várias vezes na live. Esse momento aqui nosso de live, para mim, é um excelente momento de aumentar a frequência. Porque nós estamos com pessoas que estão irradiando a mesma frequência, o mesmo pensamento, o mesmo projeto de vida. Agora, tem pessoas que já desistiram. Cada um tem lá os seus motivos, cada um tem a vida que merece, cada um está cuidando da sua vida, mas isso aqui, para mim, é muito bom. Eu quero fazer mais lives. Vocês podem ver que eu estou colocando aí quase toda semana aí. Agora eu vou apertar esse negócio. Por quê? O Pablo desafiou aí no início do 459. Cadê o seu transbordo? Gente, se você não transbordar, e não precisa ser grande coisa, você não precisa se preparar, você não precisa estudar um monte de coisa para você falar, não. Fala só o que você aprendeu hoje, acabou, tá bom? Crie o seu grupo,
ou cria lá uma conta no Instagram e vai para frente. E transborda. O que eu aprendi hoje? Eu aprendi isso. Transborda aquilo, pronto, acabou. E depois você vai. Ó. É porque realmente a gente fala, para transbordar eu tenho que estar cheio. Uai, mas e aí? Eu estou cheio ou não estou? Se você começar, vai te forçar a se encher para você poder transbordar. Aí o negócio pega e aí fica diferente. Gente, o segredo está em nunca desistir. Por exemplo, quantos aqui já fizeram uma corrida de rua? Eu nunca fiz, então vou fazer. Matilde fez? Quantos quilômetros era, Matilde? Foi 3 quilômetros. 3 quilômetros só. Era para ser 4, mas porque não tinha efetivo de polícia na rua, nós fizemos dentro do shopping. Dentro do shopping. Aí, fantástico. Gente, mesmo que você chegue em último lugar, você é campeão. Por quê? Você será o primeiro lugar de milhões de pessoas que desistiram, mesmo antes de tentar ou ir de fato. Você já viu que foi campeão. Aí a medalha da Matilde, ó. Olha que beleza, virada rosa. Parabéns, Matilde, parabéns. Então, gente, olha Quem só. completa recebe a medalha. Exatamente. O Tiago Rocha diz que quando você ativa sua identidade e fala sobre a clarificação do propósito, ele crê assim. Ele diz que, na verdade, essa clarificação é apenas alguns vislumbres do propósito. O propósito em si vai ser ampliado para você durante sua jornada. E se Deus nos revelasse todo o propósito de uma vez, fatal, você ia dar palpite. Você não ia concordar, você ia questionar. Você fala, mas Senhor, não pode ser assim, assim, assim. Tudo é sobre um treinamento que você faz hoje para executar mais na frente. Por que está acontecendo isso? Você pode se perguntar, faça perguntas. Por que isso está acontecendo hoje? Por que eu encontrei com tal pessoa? Por que fulano fez isso? Por que eu tenho que resolver esse problema? Por que esse processo chato aconteceu justamente hoje? Eu estou aí com um processo aí para resolver um negócio chato, porque eu fiz um serviço, contratei um terceirizado, esse terceirizado cagou no serviço e agora está um imbróglio tremendo, já tem 3, 4, faz um mês o povo me cobrando, falei, gente, eu quero resolver o problema para vocês, eu vou consertar, vai ser eu, não vou pôr ninguém para fazer, eu vou subir lá na plataforma lá, 15 metros de altura e vou fazer a troca de tudo que está errado aí. Só que vocês precisam me dar as condições. Eu já comprei o material, estou dependendo de vocês. Aí, quando foi ontem, a mulher falou assim, Cláudio, posso marcar para amanhã? Eu falei, pode marcar para amanhã. Eu vou começar isso amanhã, porque eu quero resolver esse problema e riscar esse problema da minha vida. Então, veja bem, quando você olha para o seu propósito, ele está vinculado a todos os bloqueios que você descobriu. Quantos bloqueios você já descobriu? Eu já Vários, descobri. Hã? vários. Você anotou isso? Você quantificou isso? Que eu sei que eu já tinha três bloqueios que eu desbloqueei. Sim, um fica voltando, porque esse você não acaba com ele, que é a escassez, né? Ela fica querendo pular na sua frente. Aí você tem que mandar ela para trás. Outros dois, que foi um que eu descobri no MTP, lá naquela mentalização, e o terceiro, eu achava que eu não tinha, mas eu comecei a perceber que realmente eu também tinha e tenho lutado para acabar com esse danado aí. Aí o que acontece? Você precisa colocar em prática. Você precisa transbordar e começar a falar sobre isso. Por exemplo, quem teve problema financeiro e hoje conseguiu descobrir que no passado ele tinha problema financeiro, envolve escassez, e hoje ele está... Qual que é a sua missão, talvez? Qual que é o seu propósito? Ensinar pessoas que têm esse problema. Ser investidor, tudo mais. Quem tem problema de saúde, quem tem problema de ajuda mútua, se o seu propósito talvez é pregar, é ensinar, é palestrar, então você tem que fazer, ou seja, olhar para tudo que você já fez no passado, perceber que tudo que você já fez tem a ver com a pessoa que você é hoje, e que depois de ativar a sua identidade, ter vislumbre do seu propósito, entrar no movimento, empilhando micro-resultados, encarando novos desafios, tudo isso te levará cada vez mais
para o seu propósito. Certo? E o meu tempo já está curto aqui, gente. Eu quero só ler uma passagem bíblica e dar um momento para vocês falarem. A Bíblia mostra 7 passagens bíblicas para você encontrar o seu propósito. Genérico, né? Primeiro, conhecer a Deus. Então, eu não vou ler todas as passagens, mas você quiser anotar, a primeira é São João 17, verso 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu vou pôr aqui no chat. Segundo, reconhecer Deus como um Criador. Tem gente que não reconhece Deus como Criador. Neemias 9, verso 6. Diz que somente tu és o Senhor. Fizestes os céus e os céus além do céu e todas as estrelas, fez a terra, os mares, tudo que neles há. Preserva a todos os seres com vida e o exército dos céus te presta adoração. Terceiro, encontrar o amor verdadeiro, que está no amor de Deus. E nós conhecermos o amor de Deus e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus permanece nele. Compreender a verdade. Jesus disse lá em São João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Dar glória a Deus. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Efésios 1, verso 12, nova versão do Novo Testamento. Buscar a Deus em primeiro lugar. Mateus 6, 33, né? Muitos sabem de cor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E por último, Eclesiastes 12, verso 13. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão, diz Salomão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para todo homem. Algumas versões dizem, porque isso é o dever de todo homem. Temer a Deus e guardar seus mandamentos. E aqui fala que é o essencial. Você tem o temor de Deus e você aceitar os seus mandamentos, a sua lei, guardar. E vamos mais além. Você tem que transbordar. Você tem que falar. E tem gente que tem medo de falar dos seus bloqueios. Você tem que falar, sabe para quê? Para virar historinha. E aí, quando você fala isso, vira uma chave na sua cabeça. E aquilo ali muda o jeito que você encarava esse negócio. Então, assim, eu sei que é difícil. Mas aí você faz o seguinte, se você tiver com medo ou com necessidade de aprovação, você faz o seguinte, faz uma live só para você mesmo, gravando, depois você assiste. Você vai rir. Ontem mesmo aconteceu isso. Eu fiz esse vídeo, que eu postei ontem já de noite, eu fiz o primeiro. Aí, depois que eu termino, eu vou lá e revejo, para ver se não ficou algum problema. E deu tudo errado no final. O celular parou de gravar, depois voltou a gravar de novo, e aí cortou lá umas falas. Falei, que porcaria, vou ter que fazer de novo. Aí eu fui lá, deletei e fiz de novo. Aí o finalzinho eu não gostei. Aí eu vim aqui, editei, tirei o finalzinho, mandei carregar aqui no WhatsApp, não carregou, porque no computador não carrega vídeo com mais de 25 megas. E ele tem 67 megas. Falei, caramba. E ontem de noite já, depois que eu cheguei na faculdade, eu falei assim, mas eu tenho que postar, já tá de noite, eu devia ter postado de manhã. Vai com erro mesmo. Postei lá na hora lá. Então é isso aí, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês todos aí. Se Deus me clarificar mais alguma coisa sobre propósito, vou voltar a falar de novo aqui sobre propósito. Alguém gostaria de falar rapidamente, que eu tenho que sair em 5 minutos? Irmão, transbordo sempre edificante. O seu, então, também com base bíblica, fica muito edificante. Mas nós precisamos voltar a nos conectar diariamente. Sim. Principalmente nós que começamos o movimento, do início do movimento. Fantástico. Muito obrigado. Gratidão mesmo. Eu tenho assistido as lives anteriores e cada uma mais edificante que a outra. Também fiz isso.
Alguns têm preparado tanto e às vezes não faz por isso, porque preparando muito. Sim. Põe um nome na sala e deixa o Espírito Santo agir. Hoje, no Transbordo de Homens, eu falei sobre Atos, né, que é a última palavra de Jesus ainda na Terra, e amanhã a gente começa Apocalipse. E eu tô com frio na barriga. Por Tô quê? com frio na barriga, porque eu sei que Apocalipse, Jesus vai falar, falou, né, mas vai falar através de nós nesses dias de maneira mais forte. Eu gosto demais, eu já dei seminário do Apocalipse. Vai falar de maneira mais forte. Você está acompanhando no grupo lá, você está vendo, né? Sim. Eu tô só as falas de Jesus. Então, eu tô com frio na barriga. Confesso que estou com frio na barriga. Eu sei que a partir de amanhã vai ser um negócio mais forte, porque os dias já se cumpriram. Só deixa Chegou. fluir. Fica tranquilo. Gratidão. Uma alegria ver você, João Matheus. Já assisti a outra live de vocês. Estou aqui, ó. Obrigado, Matilde, pela sua presença aí. Você é uma general e tanto. E nós vamos nos encontrar um dia ainda, se Com Deus quiser. certeza. Então, gente, é isso aí que eu tinha para falar. Façam Gratidão. todos um memorável dia, tá? Sorriso no rosto, que Vocês tudo vai também. dar certo. Uma sexta-feira, Valeu. segunda-feira, né, da semana. Sexta, segunda-feira. E estamos junto, misturado, separado, até o final do fim. Até o fim. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Já é. Até mais, tchau. Até. Beijo no coração. Tchau, Gisele. Tchau, Gisele. Deus abençoe. Tchau, Mariana. Fica com Jesus. Tchau, Matilde. Tchau. Bom dia.